Pois é, pessoal, o Lula vai mexer na reforma trabalhista do Temer, hein? E isso pode prejudicar muito você, principalmente se você for motorista de aplicativo ou entregador por aplicativo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Henrique, Rebeca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a equipe do Lula planeja rever 3 pontos da reforma trabalhista. Vocês lembram, logo após o impeachment da Dilma, o Temer conseguiu aprovar uma reforma trabalhista muito boa mesmo. Acabou com o imposto sindical, que era um resquício autoritário do Getúlio Vargas, que não fazia sentido nenhum, que fez com que sindicato aqui no Brasil proliferasse igual praga, um monte de sindicato que não atendia em nada o trabalhador da área. Por quê? Porque o trabalhador tinha que pagar de qualquer forma, não interessava se gostava do sindicato, se não gostava era obrigado a pagar. Isso acabou agora. Os sindicatos agora têm que correr muito mais atrás de mostrar serviço para o trabalhador ter interesse em ser filiado ao sindicato, né? Mas não foi só isso, teve mais um monte de coisas bacanas nessa reforma trabalhista do Temer. Infelizmente, algumas dessas coisas acabaram sendo derrubadas pelo STF. Quem imaginaria? Não é tudo que é bom no Brasil o STF derruba. E, por exemplo, questão de honorário de sucumbência para a Justiça do Trabalho e mais um monte de situação, né, que fez com que a questão da Justiça do Trabalho deixasse de ser uma roleta, né? O que acontecia no Brasil antes? Por que a sucumbência é importante, né? Sucumbência é aquele valor que você paga para outra parte em caso de derrota numa ação. Então, se você processa outra pessoa, se a outra pessoa ganha a ação, você tem que pagar a sucumbência para ela. Se você ganha a ação, ela tem que pagar a sucumbência para você. É tipo uma indenização por ela ter entrado na justiça e perdido, né? E por que isso era importante? Porque até aqui, na Justiça do Trabalho, era reconhecido automaticamente a gratuidade da justiça para o trabalhador. Então o trabalhador ficava na seguinte situação: olha só, eu posso processar meu patrão, que se eu perder, eu não perco nada, eu não tenho que pagar nada, entendeu? O máximo que pode acontecer é eu não perder nada. E com isso, muito advogado falava para o trabalhador: não, entra na justiça contra o seu patrão, o máximo que vai acontecer é você não perder nada, né? Não ganhar nada, mas também não vai perder. Hoje em dia já não é mais assim, ele pode não ganhar, mas pode perder também, se for uma causa injusta, ele pode perder. Só que isso já foi derrubado pelo STF. Hoje em dia, só mesmo se a pessoa for... a outra parte tem que provar que a pessoa não é hipossuficiente, não é pobre para ter direito à sucumbência. Então, mais uma tristeza. Mas, enfim, ainda tem muita coisa boa nessa reforma trabalhista do Temer. E o Lula, lógico, não gosta dessa reforma. O principal ponto que o Lula não gosta não está incluso nesses 3 pontos que ele fala que vai mudar aqui, que é o imposto sindical. O Lula quer voltar com o imposto sindical, por quê? Porque a maior parte dos sindicatos apoia ao Lula, é uma força que ele tem política enorme para fazer festa, para fazer campanha, para fingir que faz manifestação, que tem gente na rua. Então o Lula quer muito que os sindicatos tenham força novamente, e para isso é crucial a volta do imposto sindical. Só que o que está acontecendo? O Congresso já deu o recado para o Lula que não tem ambiente para isso. Ou seja, não passaria essa reforma do imposto sindical. Então o Lula está tentando outros 3 pontos que também seria uma tragédia ele fazer isso nessa reforma trabalhista, né? Então ele está falando aqui que o que ele quer acabar, né? Ele quer acabar com o regime intermitente, que é aquele contrato de trabalho em que você trabalha horas espaçadas, você não precisa ser uma jornada única durante o dia. Isso é muito usado por empresas de restaurantes, por um monte de gente. Ele quer acabar com isso, não quer mais esse regime, ou quer apenas para algumas áreas específicas. Ele quer acabar com a ultraatividade das normas coletivas. O que quer dizer isso em termos jurídicos? É o seguinte: hoje em dia, ou antes da reforma do Temer, quando o sindicato fazia um acordo com o patrão, e aí quando estava negociando o próximo acordo com o patrão, aquele antigo continuava valendo enquanto não aprovasse o novo, né? O que fazia com isso? Fazia com que os sindicatos pudessem ficar negociando por anos e anos sem revogar o contrato anterior, sem revogar os acordos anteriores, e você não tinha nada a perder. O sindicato insistia em ficar negociando cada vez mais e mais,
porque não tinha nada a perder, ele não perdia o que ele negociou no passado. Com a reforma do Temer, veio a ultratividade disso daí. Ou seja, o que acontece? Se uma norma foi acordada com validade de 1 ano e o sindicato não negociou a nova norma, uma atualização, alguma coisa assim, a norma anterior deixa de ter validade. Então, ou seja, isso cria para o sindicato a pressa em negociar. Isso é muito importante, porque acaba negociando de forma mais justa esses acordos, né? Mas é lógico, os sindicatos não gostam disso. Os sindicatos querem ficar enrolando os patrões, ficar postergando a negociação, porque para o sindicato eles não perdem nada com isso. Ou não perdiam antes, agora perdem, porque isso está em vigor atualmente, e o Lula quer acabar com isso novamente para favorecer o sindicato. E a outra coisa que tinha, que era muito positiva, que era autorização para acordos firmados diretamente entre patrões e empregados sem aval do sindicato. É mais uma questão do sindicato. Então, repare, a preocupação do Lula toda é ajudar os sindicatos. E por que a gente não gosta disso? Porque a gente sabe que sindicato no Brasil é uma cambada de pelego que só pensa no próprio umbigo, que não ajuda em nada o trabalhador da região, daquela área. Então, ou seja, no final das contas é um absurdo isso daqui, né? Agora, é lógico, nesses 3 pontos não está a volta do imposto sindical. Mas você pode ter certeza que se não está aqui é porque o Lula não conseguiu passar isso no Congresso. Se ele tiver abertura, ele vai tentar voltar ao imposto sindical sim. Mas não é só isso. Outra coisa que ele quer fazer também, além disso daqui, é incluir questão do trabalho em aplicativos, Uber, entrega e esse tipo de coisa. Ele quer dar proteção para esses trabalhadores. Vocês sabem o que é a proteção que ele fala, né? É igual a proteção da CLT. É aquela proteção que inclui um monte de custo, que fica muito mais caro para você pagar o salário da pessoa e, na verdade, não dá direito nenhum no final das contas. Não ajuda em nada, né? Eu sei que trabalhar para o Uber tem uma série de problemas, não é a maior maravilha do mundo, mas a verdade é a seguinte, o Uber virou hoje a grande saída para muita gente. Quando a pessoa não tem alternativa, ela pode correr atrás de trabalhar como Uber, ganha algum dinheiro, defende algum, e é uma coisa que muita gente tem feito, um ganha-pão de muitos brasileiros. E é importante lembrar que, dependendo de como for essa reforma a favor do Uber, o Uber pode acabar. E pode acabar mesmo. Já saiu de várias cidades no mundo porque aprovaram legislações que tornavam o modelo de negócio impossível. E o que aconteceu? Bom, acabou o Uber, não tem mais. Você quer pegar um transporte, tem que voltar a pegar táxi. O pessoal que trabalhava como Uber, pronto, voltou a ser desempregado. É tipicamente como funcionam essas proteções estatais ao trabalhador. Elas deixam o trabalhador desempregado no final das contas, né? Inclusive, ontem a Justiça do Trabalho de São Paulo reconheceu um vínculo empregatício entre um Uber e motorista. É preciso entender o seguinte, né? Eu já falei isso aqui, já teve várias decisões nesse sentido de reconhecer o vínculo empregatício entre o Uber e o motorista, mas até aqui o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, tem derrubado essas decisões. Então lembra, como é que é a Justiça do Trabalho? Você tem os TRTs, que são os tribunais regionais, que tem várias comarcas e coisa e tal, e você entra na justiça, numa dessas varas do trabalho, aí ali você ganhou, por exemplo, nesse caso ele ganhou, isso vai para o TRT ainda, e do TRT vai para o TST, e do TST ainda pode ir para o STF ainda se tiver alguma questão constitucional ali. Então, por enquanto, o TST está mantendo a decisão de que não tem vínculo empregatício entre Uber e motorista. Então, por enquanto, está tranquilo. Mas lembra, o Lula está vindo aí. O Lula vai nomear um monte de novos juízes, inclusive para o TST. Lá no TST já teve uma turma do TST que divergiu e reconheceu também o vínculo empregatício, mas no plenário ainda continua derrubando esse tipo de coisa. Vamos ver por quanto tempo. De fato, há um risco sério, dependendo de como for essas regras do Lula, dependendo dos juízes que o Lula indicar para o TST, ele vai indicar juízes para o TST sim, isso pode ficar realmente complicado. E a gente sabe como é que o Uber faz nesse caso, ele simplesmente abandona o país, ele não tem o que fazer. O modelo de negócio dele não comporta um trabalho tipo CLT para os motoristas. Então, pode ser o fim do Uber no Brasil com Lula, né? Se você é Uber ou faz entrega e votou no Lula, no dia que você perdeu o seu emprego, não esqueça de fazer o L. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores... Uai, seu app de vídeos curtos.